Brainy2 apresenta 15 signos que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. O acrônimo INFJ significa introversão, intuição, sentimento e judícia. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros dos 16 tipos de personalidade do Myers-Briggs e faz parte de apenas 2% da população do mundo AS. Pessoas que possuem esse tipo de personalidade têm características muito únicas que ajudam eles a se apresentar a outros indivíduos. Eles podem ser incrivelmente misteriosos, emocionalmente inteligentes, e às vezes são referidos como consulado ou advogado. Embora nós possamos pensar que sabemos muito sobre este tipo de personalidade, é, de fato, muito enganado. Então, vamos explorar alguns dos principais traços do tipo de personalidade do INFJ e descobrir se você é um deles. Número 1. Wavelength diferente. INFJs tendem a se sentir como estrangeiros, devido ao fato de que a maioria dos outros indivíduos estão em um wavelength diferente do que eles. Sua função dominante é a intuição. Eles subconscientemente notam padrões em basicamente tudo. Principalmente, estes padrões têm a ver com a natureza humana por causa da sua função secundária. O sentimento que os atrai para outros, intuição, é a habilidade de um indivíduo subconscientemente entender algo sem saber como ou por que eles o conhecem. Como a intuição funciona subconscientemente, ela pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, INFJs geralmente têm um tempo difícil tentando explicar este sexto sentido a outras pessoas, o que geralmente os leva a se sentirem isolados ou puramente enganados. Número 2. Querem as coisas perfeitas e geralmente procrastinam. As pessoas com este tipo de personalidade geralmente lidam com um constante medo de falha. Elas lutam pela perfeição e lutam para superar as capacidades normais de um indivíduo comum. Isto significa que INFJs procrastinam muito por causa da sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em praticamente tudo. Mesmo que realmente eles podem fazer todas essas coisas que estão com medo, sem nem ter que tentar tão duro. Com isso dito, INFJs têm um tempo difícil de lidar com a crítica, porque realmente está em suas mentes, às vezes, limpando o positivo feedback que eles recebem. No entanto, como eles se tornam mais maturos, eles acham mais fácil liberar-se dessa necessidade de perfeição. Eles podem permitir-se fazer mais erros ou focar-se em sua autoconfiança para alcançar resultados maravilhosos, pertencendo aos seus objetivos de vida. Número 3. Valoriza a beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ tenta encontrar em praticamente tudo. Eles simplesmente preferem estar rodeados por sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos a coisas de qualidade alta, como comida boa, roupas boas e qualquer coisa de bom trabalho. E mesmo que o seu foco em itens sofisticados seja contra a sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e acalmante. Para eles, dito isso, INFJs são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas do que um monte de coisas mediocre. Número 4. Exude calma e charme. Muitos de nós não sentamos muito perto de um estranho e achamos que os nossos maiores temidos, sonhos e segredos pessoais, mas INFJs são pessoas tão charmosas que não é incomum para um estranho compartilhar informações assim com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz outros se sentirem incrivelmente confortáveis e em paz quando estão ao seu redor. Quase todos gostam de estar em sua companhia, e eles são muito bons em deixar as pessoas em calma. Não só são eles indivíduos confiáveis e charmosos, mas também são listenantes maravilhosos que falam em termos entendíveis e conhecem os outros onde estão. Número 5. Muito perceptivo de outros INFJs, são capazes de ler outros indivíduos muito bem, e eles são capazes de entender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles não são tão fáceis de entender. Isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém, assim como eles te entendem. INFJs não só são muito bons em ler as emoções, sentimentos de outras pessoas, mas também usam a sua intuição para pesquisar bem abaixo da superfície da mente de outro indivíduo. Eles se encontram intrigados com como as mentes de outras pessoas funcionam e em descobrir o que as faz únicas em seu próprio jeito.
eles podem facilmente dizer quando alguém está mentindo, ou mesmo quando alguém está mentindo a si mesmo. Número 6. Absorver as emoções de outras pessoas. É comum para INFJs absorver as emoções de outras pessoas e interpretá-las como suas próprias sensações. Por exemplo, se alguém de outro lado está emocionado, eles também ficam emocionados. Se alguém está estressado ou ansioso, eles podem se sentir estressados ou ansiosos também. Sentir as emoções de outras pessoas, em adição às suas próprias, pode ser incomodante, mas também permite uma melhor compreensão dessas sensações e a capacidade de curar e confortar outras pessoas. INFJs podem confiantemente dizer a outras pessoas que vão ficar bem. Número 7. Criar intimidade emocional. A maioria dos INFJs podem parecer reservados ou tímidos em presença de pessoas que eles não conhecem bem. Eles são percebidos como misteriosos ou privados, mas na verdade são relativamente relacionados. Só demora um pouco de tempo para eles se abrirem e mostrarem seus próprios seres INFJs. Desejam conexões autênticas e procuram confiar em outras pessoas em um nível mais profundo. E por causa da sua capacidade de simpatizar e ter conversas significativas, eles fornecem fortes ligações emocionais com as pessoas que eles confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJs sejam fáceis de se socializar, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar eficientemente em situações sociais, mas também podem se sentir totalmente em paz, com um pequeno círculo de amigos que são confiáveis e merecem o seu amor. Como a maioria dos introvertos, os INFJs geralmente ficam preocupados e cansados em grandes situações sociais ou ruídos, embora eles tenham uma habilidade inata para se apropriar dessas situações sociais. Eles também precisam do seu tempo sozinho para se relaxar e se rechargar. Número 9. Sensível ao conflito. O conflito tende a enviar os personagens INFJs em um estado de estresse. Eles tentam criar relações harmoniosas com as pessoas próximas a eles, e eles desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia na relação. Quando um conflito ocorre, ele pode fisicamente interromper sua natureza optimista. Eles geralmente têm problemas de dormir, ou se concentrar, quando pensam em um conflito que tem a ver com eles ou com alguém que eles se importam. Ele pode até mesmo estressar seus corpos, até o ponto em que eles ficam com dor de músculos, dor de cabeça, dor do estômago ou outras distúrbios corporais. Claro, isso não significa que pessoas com esse tipo de personalidade tenham que evitar todo conflito. Mas com o tempo, INFJs aprendem a construir fronteiras saudáveis para conflitos, enquanto se levantam para seus próprios necessitados ao mesmo tempo. E eles fazem isso com a compreensão absoluta de outros. Número 10. Futuro focado. O poder de caminho é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. INFJs geralmente fazem o que for possível para se movimentar mais perto de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se eles estão em uma relação que parece que não está indo bem, ou eles são empregados em um lugar que eles não gostam ou não veem um futuro, eles vão quebrar a relação ou desistir do trabalho. Além disso, INFJs também são muito críticos das circunstâncias do passado e eles tendem a lembrar das experiências ruins para evitar as sensações negativas que geralmente acompanham esses flashbacks. Eles preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Gravitar contra as pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ é capaz de ver o bom em outras pessoas. Porém, eles geralmente ficam vítimas da teoria da espada quebrada, porque eles acreditam que podem salvar outras. Eles geralmente se encontram gravitando contra as pessoas que precisam de ajuda devido à sua capacidade de ajudar e curar outras. Isso pode ser recompensador para os tipos de personalidade de INFJ, mas se as fronteiras se esgotam, isso também pode se sentir muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador inteligente. INFJs geralmente se encontram pensando muito profundamente sobre o seu propósito, significado, e o que faz com que tudo em suas vidas seja como eles são. Eles gostam de música, leitura e questões filosóficas ou espirituais por causa do seu amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo, naturalmente, por causa da sua necessidade de compreender revelações tão profundas. INFJs não ficam vítimas de conversas triviais ou gostos. Isto é uma característica extremamente positiva,
mas também lhe oferece desafios e gostar de coisas simples como assistir um filme ou tomar café com seus colegas. INFJs geralmente têm um tempo difícil relaxando ou fazendo atividades dia a dia sem se esquecer deles. Número 13 é adorado em língua por causa da sua natureza introverta. INFJs geralmente passam seu tempo sozinho, se envolvendo em suas profissões pessoais. Ser tão incisivo lhe oferece uma vasta expansão de criatividade e, às vezes, é acompanhado por uma ótima compreensão da língua. No entanto, INFJs tendem a preferir escrever sobre falar porque a escritura é uma fonte que lhes permite expressar seus pensamentos criativos ou ideias sem tantas barreiras. Conversos com outros podem facilmente se esgotar ou se tornar negativo quando se trata de questões tão opinionadas. Então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. A escritura oferece um sentimento de relaxamento e paz, porque é um plano mais amplo para exibir os seus pensamentos mais profundos. INFJs geralmente são muito talentosos e sucessivos por causa da sua habilidade de usar o simbolismo divino e a intriga em suas escrituras. Número 14. Trabalhar sozinho ou em grupos pequenos. Embora INFJs se juntem muito bem com outros, eles, geralmente, fazem o seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem qualquer interferência de outros. Ou eles podem trabalhar com poucos indivíduos com quem eles confiam e terem um processo de pensamento similar ao seu próprio. E enquanto INFJs são indivíduos emocionais e altamente sensíveis, eles podem ser bastante analíticos e científicos também. Eles geralmente gostam de uma carreira associada com ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Focar no que está certo. Por causa da sua natureza amada e curativa, INFJs geralmente se sentem comprovados para proteger outros. Eles podem se levantar de assaltos em nome de outra pessoa ou se focar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil em sua vida. Se eles escolherem uma carreira em que ajudar outros não é necessariamente envolvido, eles provavelmente vão doar dinheiro ou encontrar tempo de voluntariado. INFJs também se encontram com o medo de ser uma pessoa ruim, o que os motiva a fazer o que eles acreditam ser certo. O tipo de personalidade de INFJ é complicado e perigoso e às vezes contraditório. E como todo tipo de personalidade, INFJs têm boas e malas. Mas entender suas características pode ajudar outros a se juntar melhor. Com certeza, algumas dessas características são coisas que muitas pessoas podem identificar. Então a melhor forma de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. Porém, se você pode se relacionar com a maioria dessas crenças, as chances são boas que você seja um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Deixe-nos saber o que você acha. Quantos desses traits você resona com? Você é um INFJ? Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos para que possamos continuar fazendo vídeo